Operação, bora ver aqui o Globo Esporte com as informações quentes sobre a suspensão, o banimento de Bruno Henrique e a contratação de novos reforços já para substituir aí o Bruno Henrique. Vambora, Globo Esporte e outro corte aqui também. Muito boa tarde, gente boa! Mas antes, gente, o caso Bruno Henrique. O atacante ídolo do Flamengo foi indiciado pela Polícia Federal por forçar cartão e beneficiar apostadores. A Débora Gares está acompanhando de pertinho e traz mais informações pra gente. Olá, muito boa tarde para você. O atacante Bruno Henrique teria avisado o irmão Vander Nunes Pinto Júnior que forçaria um cartão amarelo na partida contra o Santos pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2023. E com isso, Vander e um grupo de pessoas teriam sido favorecidas em apostas esportivas. A polícia indiciou o jogador e o irmão dele por estelionato e também no artigo 200 da Lei Geral do Esporte, que trata de fraude em resultado de competição esportiva. As penas variam de 1 a 6 anos de prisão. Outros 6 amigos de Vander, a mulher dele, Ludmila Araújo Lima, e também Poliana Esther Nunes Cardoso, prima do jogador, foram indiciados por estelionato. O inquérito vai ser encaminhado ao Ministério Público do Distrito Federal, que vai decidir se denuncia o jogador à Justiça. A assessoria do Bruno Henrique disse que o jogador não vai se manifestar por enquanto. Em nota, o Flamengo disse que é a favor do fair play desportivo, mas disse que também defende o princípio de presunção de inocência do jogador. Por enquanto, ele não foi afastado. Os jogadores já estão concentrados aqui no CT Ninho do Urubu para o jogo de logo mais contra o Juventude pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Partida marcada para 9h30 da noite, com transmissão ao vivo na Globo, logo depois da novela Vale Tudo. Um abraço. Valeu, Débora. E no meio de toda essa confusão aí tem jogo, né? Flamengo e Juventude ao vivo na Globo, depois de Vale Tudo. O Flamengo, que é o líder, tem que vencer para conseguir continuar na ponta, né? A princípio, o Bruno Henrique vai para o jogo como titular, inclusive. Bora ver o resto do time, então. Tá no campinho aí, Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Danilo, que tá de volta, e Alexandro. No meio, Eric Pulgar, Nico de la Cruz, Arrascaeta, com Gerson, Bruno Henrique e Everton Cebolinha. Hoje tem Flamengo e Juventude ao vivo na Globo, depois de Vale Tudo. Você conhece a turma do Coringa? Batman, Pinguim, Mulher Gato? É essa, né? A gente vai falar de outra. A galera do Coringa Gerson, que recentemente renovou com o Flamengo até 2030. Olhem bem para esse campinho de várzea despretensioso. Pasto para cavalos, mercado informal de frutos do mar. Camarão vengido grande de 50 e camarão médio de 35. Tem curvina média de 20, tem curvina graúda de 25. Tem um peixe grande do futebol brasileiro que volta e meia tá por aqui. Há 10 dias, ele renovou o contrato com o Clube do Coração até o fim de 2030. Só até difícil chorar, mas tô emocionado porque eu sonhei com isso. Foi difícil chegar aqui. E para celebrar a boa fase do capitão do Flamengo, a gente veio às origens do Gerson, na Baixada Fluminense, Nova Iguaçu, bairro da Posse, Campo do Carvão, para conhecer a turma do Coringa, os melhores amigos da infância dele, e saber umas historinhas do Gerson. Meu nome é Arlio. Pedalada. Dentinho. Beiço. Marreta. Piticão. Pablo. Pô, Pablo, não tem apelidinho, não? O Gerson é coringa para a torcida do Flamengo. Para eles é cura, neca ou simplesmente... Ele é rabugento com as coisas. Fala um bagulho que ele não gosta, ele já come. Não era. Quer retrucar. É, eu já tinha percebido. Na tua opinião, tu acha que eu fui tão mal assim? Não tô, eu só pergunto. Eu não disse que você foi mal. Eu tô perguntando se você se atrapalhou o seu desempenho. No meu modo de ver, não. Foi inocente. Apesar do mau humor eventual, um amigo adorado por eles. Ídolo maior do bairro. Pra todo mundo aqui, ele virou uma referência. Criança, tanto quando ele chega aqui, para tudo. Isso aqui, mesmo assim, dá pra subir numa live, soltar uma pipa. Aí te dá um jeitinho. Falou com pipa com ele, irmão, já era. Falou em pipa. Tem que dar. É bom de pipa ou... É bom. É competitivo. É? Tudo ele quer competir. Quer perder nada. Sempre foi craque? Sempre. Bem demais. Sempre. Fez dublou comigo já, né? Aprendeu uma golinha. Não é à toa. Entendeu? Prendeu um golinho do estoque na bola, né? Sem inventar muito.
Teve um jogo que a gente tava perdendo aqui, acho que foi, se não me engano, foi de 8-7. Ele treinava no Fluminense na época. Ele chegou aqui, botou o uniforme e meteu 10 gols. 10? 10. Pegava a bola. Esse time deles rendeu mais um jogador profissional, o Marreta, volante do Sampaio Corrêa no último Cariocão. Foi uma jogada assim que nasceu o apelido. Foi bem parecido, uma jogada assim, fala Marreta. O homem é diferente. É? Não tem jeito, ali é diferente. Hoje também a gente brinca também às vezes, quando ele tá de férias treinando, pra mim é difícil. Tem uma história boa também que vocês dois, né, Dentinho e Marreta, vocês foram morar na França quando ele foi jogar no Olympique de Marseille. Sim, sim. E tava bom lá. Tava. Por que voltou? O amor falou mais alto também. Quando fala do Flamengo, esquece. É o Flamengo. Vambora, Marreta, vambora. A gente quer isso, cara. Vambora. Nada como o amor por essas cores. E ele é recíproco. Hoje à noite, contra o Juventude no Maracanã, o Gerson e a torcida têm mais um encontro. Do Campo do Carvão, a turma do Coringa aguarda a vez dela. Que tem acompanhado desde cedo, desde ontem, claro, toda a nossa equipe, trazendo informações, o Igor Rezende, a Vitória Leite, o Pedro Ivo, Luciano Borges e o Rodrigo Jufo e todos os nossos repórteres também na redação, do caso do Bruno Henrique. Conta pra gente que pé que tá e qual que é o passo desse momento, né? Que se tem alguma atualização nesse momento, Jufo. O Bruno Henrique ainda não temos uma atualização sobre o caso, mas o Bruno Henrique e outras 10 pessoas foram indiciados por fraude em apostas esportivas e também estelionato, no caso que o Bruno Henrique levou um cartão amarelo num jogo do Campeonato Brasileiro em 2023 contra o Santos. Um cartão forçado, e o Bruno Henrique teria repassado essa informação de que ele levaria esse cartão amarelo para essas pessoas, entre elas o irmão dele, o Vander, que é a pessoa da conversa de WhatsApp que está no processo, onde o Bruno Henrique trocou mensagens alegando que levaria esse cartão amarelo. Também a cunhada e uma prima estão envolvidas nesse esquema que a Polícia Federal agora já indiciou, leva ao Ministério Público. A Polícia Federal entende que essas pessoas cometeram crime, então levam ao Ministério Público, que vai analisar e ver se o Bruno Henrique e os outros 10 suspeitos vão virar réus desse caso e ir a julgamento. A gente lembra que o Bruno Henrique está relacionado para hoje no jogo contra o Juventude. A posição do Flamengo é que o jogador segue entre o elenco, segue junto com o elenco, até que haja um desfecho desse caso. No âmbito desportivo, o STJD chegou a fazer um julgamento sobre esse cartão amarelo no ano passado, mas arquivou o caso por entender que o lance era normal e porque as apostas eram ínfimas, assim, financeiramente falando, comparado ao salário do jogador. Agora, com esse caso da Polícia Federal, o STJD pediu para que a polícia levasse os documentos, entregasse os documentos ao STJD, para que o caso seja reaberto, e com isso o Bruno Henrique pode pegar no âmbito desportivo 2 anos de afastamento do futebol ou até o banimento. Na justiça comum, Bruno Henrique e os outros suspeitos podem levar de 2 a 6 anos de prisão, amigos. Ô, Jufo, fica com a gente na conversa também pra gente te acionar e depois também a gente falar do campo e bola, né, do Flamengo que entra em campo. Então a gente tem essa linha do tempo ali de como tudo acontece até previamente, né, ao cartão amarelo. Inclusive no espn.com.br o Igor Rezende leu as 800 páginas ali do depoimento, né, do processo, e também desenhou para o Fã do Esporte, tá lá no nosso site. No dia 29/8, né, tem a troca de mensagens com o irmão. O Bruno Henrique já tinha 2 cartões amarelos. Aí no dia 2 de setembro, alguns dias depois, o cartão amarelo contra o Botafogo. Suspenso, então, na derrota para o Atlético. Com cartão amarelo contra o Goiás e aí um cartão amarelo contra o Corinthians. Então ele vai conversando com o irmão, pensando ali, né, com aquela coisa de perguntar quando ele iria estar suspenso, quando o próprio Bruno Henrique fala que seria ali contra o Santos. É que agora a gente tem elementos que são muito fortes, né? O acesso aos prints, né, Bruno? Eles saem um pouco da imaginação de como poderia ter sido a conversa, porque a gente falou sobre isso, lembra?
Às vezes a família ou qualquer um sabe que o jogador tem 2 cartões, calcula que tem um clássico no outro final de semana. A gente sabe como funciona o futebol. Claro. Aí você vai lá e faz o movimento. A gente levantou hipóteses aqui. Não, e os clubes têm essas estratégias. E agora a gente tem mas eu acho que o ponto, e onde até vem do depoimento de outros casos, né, outros escândalos, né, o jogador ele vai convencido muitas vezes a fazer isso, porque quando existe a abordagem, ele pensa assim, não vou me vender, porque ele acha que é você entregar o resultado, é você perder o jogo. E isso o jogador fala assim, não vou fazer isso. Mas aí quando... Um cartão. Quando chega, não, é só um cartão, é só algo assim, tomar um cartão de maneira proposital, muitas vezes para os jogadores não mexe no resultado final da partida. Porque eles fazem isso algumas vezes fazem isso nesse tipo de condição. É melhor tomar um cartão aqui do que tomar lá. Exato, né? Por clubes. Pela comissão técnica mesmo, por conta do planejamento para a temporada. Vai ter data FIFA, vai ter não sei o quê, já toma um cartão, aí já não fica tem nada, fora. mas aí é combinado com a comissão técnica algo interno. Não é você vender que vai tomar o cartão para alguém ganhar dinheiro. Então, mas aí na cabeça, às vezes, do jogador... Sim, às vezes eu te entendi. É só tomar um cartão, às vezes eu faço isso de uma maneira, posso fazer de outra também. Né? Entendi. Eles acham que não estão manipulando o resultado, e estão, né? Sim, estão manipulando, e outra, né, assim, estão beneficiando alguém com aquela informação. Isso aí. Isso. Eu acho que é aí que está o enquadramento, né, como crime, né? E aí, assim, sério, isso precisa, os clubes, em algum momento, os clubes precisam se organizar, como todos eles juntos, porque todos eles se dão bem também com questão de apostas. Todos eles se beneficiam. Ou na camisa, ou no site. A maioria está sendo patrocinada. Naming rights. Ou naming rights. Tudo. Hoje acho que quase hoje acho que dá para dizer que isso até sustenta o entretenimento. Não vou nem falar o futebol brasileiro ou o esporte mundial. O entretenimento hoje ele é sustentado por esse mercado. Então, é um assunto que você tem que tratar com tipo alfabetização mesmo. É isso. Ó, com isso aqui não pode, ok? Então repete para mim. Porque senão, assim, você pode encerrar a carreira de alguém. E o pior, encerrar a carreira é um ponto. O jogador pode ir para a cadeia. Porque vira um crime. Mas o Mário Marra está falando, não, eu não falei nada. Eu falo até que a lei te protege. A lei está te protegendo, o jogador. Porque quando chegarem para você e te perguntarem sobre tal coisa, você tem a lei ao seu lado, falando, não, olha, eu não posso tocar nesse assunto porque eu tenho a lei me proíbe de tocar nesse assunto. Ou seja, você se escora nela. E seu irmão, seu primo, qualquer coisa, começar a te encher a paciência com isso, fala, amigo, aqui, ó, eu não quero ser fora da lei. Então, se escora na lei, a lei está do seu lado. Agora, se você infringir a lei está contra você. E eu acho que quando a gente fala dessa questão de educação, que essa educação também passa para os familiares. Porque às vezes também, e aí não estou falando do caso do Bruno Henrique, tá? A gente está aqui levantando outras situações. Às vezes o jogador está almoçando com a família, ele pode soltar alguma coisa que se tiver alguma pessoa mal intencionada num almoço de família, ela pega uma informação ali. É verdade. Mariana, Nossa, eu tô com uma dorzinha, amanhã eu acho que eu não vou jogar. O cara, pagando tanto pro fulano tá no banco. Eu posso piorar essa situação. O Tripper foi punido, na época, na saída para o Atlético de Madrid, quando ele comentou com a família que ele iria mudar de país. Pensa bem, gente. Sim. Isso é uma conversa completamente normal de almoço. Você vai mudar de país. Você vai conversar com as pessoas. E aí apostaram na questão... Na profissão dele não pode. Você ganha tão bem, você tem alguns limites. Aquilo você não pode fazer. E aí eu fui conversar também com pessoas que são envolvidas na parte administrativa de casas de apostas, mais de uma. Porque elas são vítimas. Então, os clubes acabam sendo vítimas. Eu nem vou falar nome porque não é aqui para falar de marca nenhuma, não é esse o ponto. Mas que agora o que essas casas têm feito? Quando você vai criar um cadastro, é pedido também um reconhecimento facial. Porque agora, para as casas de apostas, o que acontece? Um jogador, ele entra numa casa de aposta, ele faz algum movimento suspeito, a própria casa notou que tem um movimento meio suspeito, por exemplo, aposta que ganha em um e que perde em outro. As casas de aposta têm controle sobre o movimento. Claro. Você aposta em um que ganha, outro que perdeu, você sempre vai estar ganhando. Então, ela
ela bloqueia a sua conta. E aí esse apostador vai criar uma conta numa outra casa, como já é tudo por CPF, por rosto, por reconhecimento facial, vai bloqueando esse apostador fraude, né, fraudulento ali, de tentar criar em outras casas. Porque antes era muito tranquilo, você criava um outro e-mail e jogava. Agora eles pedem um reconhecimento, estão pedindo reconhecimento facial com a regularização também da casa de aposta. Ô Jufo, Isso também protege. Isso. Eu queria que você explicasse pra gente, você falou, né, da nota já emitida pelo Flamengo, mas assim, qual é nesse momento então a postura, o posicionamento do clube? Está aguardando, claro, as investigações, mas como é que isso é tratado então pelo Flamengo? Porque o clube acaba sendo vítima também da situação, né? Um jogador que por um objetivo talvez tenha prejudicado a própria equipe. O Flamengo trata do caso internamente, só divulgou aquela nota oficial onde entende que vai esperar o caso ser concluído e a julgamento, e enquanto isso permanece ao lado do jogador que tem o direito de inocência até que o caso seja julgado até o final. Então, até por isso, o Flamengo entende que o Bruno Henrique segue na equipe, segue mentalmente bem para estar com o elenco. Então, esse é o posicionamento do clube. O clube vai esperar que o caso vá até a realização, até o final, até que ele seja julgado, para aí sim tomar alguma medida ou contra o atleta ou alguma outra questão, mas até lá o Flamengo entende que esse é um caso interno e que vai esperar a polícia. O Flamengo ainda não foi notificado por nenhum órgão público também, nem pela polícia, nem pelo Ministério Público, então por enquanto o Flamengo se mantém ao lado do jogador até o julgamento. Como é que vocês acham que o clube... Você quer acrescentar, Mário? Não, pode perguntar. Não, eu queria entender de vocês como é que vocês acham que os clubes devem se portar em situações como essa. Bom, primeiro de tudo, eu estava só fazendo uma reflexão sobre o que a gente conversou ali na primeira hora, né? Fiquei 50 minutos, porque já tem 1 hora. A gente falou ali rapidamente e eu fiquei com a impressão de que na minha fala, né? Eu não estou falando de vocês, estou falando na minha fala, de que eu poderia dar a entender que eu estava defendendo o Bruno Henrique. E eu não estou defendendo o Bruno Henrique. Para mim, o Bruno Henrique é, sim, parte integrante de um crime, assim. Sim. Ainda vai ser analisado e tudo mais, vai ser julgado, mas ele está dentro da cena. Ele está sendo investigado. Está sendo investigado, exatamente. Eu não estava isentando, mas isso ele não é a vítima da investigação nesse momento, né, do processo. Do processo. E aí, em relação ao que você perguntou, e também entra o que o Marra disse, para mim é questão de educação mesmo, Bruno. Numa boa. Obviamente o Flamengo vai defender os interesses do clube. Mas tem que cortar o Bruno Henrique, por exemplo, de uma partida como hoje? Como que você faz? O Flamengo, pelo que o Jufo trouxe pra gente, já está em cima daquela presunção de inocência. Claro. Então vai esperar o STJD chegar com algum tipo de resolução. Resolução, claro. Isso, pronto, melhor. Com algum tipo de resolução para ele, sim, aí o clube fazer algo em relação ao atleta. Enquanto isso não acontece, se o atleta está bem de cabeça para continuar ali, para ajudar em campo, o Flamengo está fazendo a parte dele. Só que eu concordo com o que o Marra falou em relação à educação, porque eu estou muito com o que você disse, Bruno, em relação a... Eu não mexi no resultado final da partida. Às vezes na cabeça dele, e aí já, enfim, fazendo uma relação com algumas outras coisas que a gente acabou assistindo, né? A série que está fazendo muito sucesso aí, que simplesmente a pessoa não acredita ou ela tem como verdade que ela não fez aquilo. Isso. Ela tem como verdade na cabeça dela de que ela não mexeu no resultado. Sim. Eu só tomei um cartão amarelo. Eu não mexi em nada, eu não prejudiquei ninguém. Não prejudiquei meu time. Sabe? E é justamente o contrário. É justamente o contrário. Você está cometendo, sim, um crime. Você está fazendo algo de errado, sim. Eu acho que é muito da educação que o Marra estava falando e é muito do que você... Principalmente na base, né? Exatamente. E eu acho que tem um outro ponto também, não só a coisa de não mexer no resultado, mas também a coisa do não foi eu que propus, não fui eu que cheguei e montei um esquema do tipo, fala meu brother, estou pensando em fazer isso, façam esse movimento. Em relação ao que foi divulgado em 2023, que foram bandidos que procuraram... Isso, que procuraram os jogadores. Ou também, não fui eu que ganhei o dinheiro. Exatamente, é isso. Eu acho que isso também, do tipo, não fui eu que não foi um esquema, foi um irmão. Exato. Literalmente, né? E aí eu acho que nessa frase aqui, que aí entra a questão, que eu entendo que exista talvez
pelo menos da minha parte, assim, essa coisa de entender o lado, vamos com calma, né, do jogador, da ignorância, e não a ignorância rude, mas da ignorância da falta de acesso à informação mesmo, de toda a realidade que é de um país, de, às vezes, o jogador não saber dar entrevista, como vocês falaram, ter dificuldade com as câmeras, de lidar e de não ter esse tipo de acesso. Eu entendo isso tudo, mas também não tratá-lo como se fosse uma pessoa que é desprovida do universo. A partir do momento que você recebe a mensagem, boa, já vou guardar o dinheiro, investimento com sucesso, você sabe exatamente o que está acontecendo. Exatamente. Sabe o que está acontecendo, exatamente. Nessa hora, é só falar assim, irmão, não me envolve. Isso aí. Você tira o seu da reta. Entendeu? Exato. Você sabe, não é que alguém tá te ludibriando e fala, caraca, era isso. É o que o Jailson falou, não é vítima da história. Não é, sabe o que está acontecendo. Ele pode não ser a pessoa, e aí, claro, vai aguardar as investigações, mas a gente não está falando de um arquiteto de um esquema que movimenta o futebol brasileiro. Muito bem, nação, tá então a imprensa repercutindo essa situação do Bruno Henrique, né? Vimos os cortes aí. E o Rodrigo Matos aqui crê em suspensão preventiva do STJD e considera que o Flamengo deve afastar o Bruno Henrique. Eu achava a mesma coisa com o Paquetá e Luiz Henrique na seleção. Pois é, ainda o Rodrigo Matos ainda citou o Luiz Henrique, né, ex-Botafogo, e também a situação do Lucas Paquetá. Abre aspas, tem a perspectiva do jogador, mas a perspectiva do Flamengo. O Flamengo quer ter em campo um jogador que tem esse tipo de suspeita tão embasada de que manipulou o jogo. Moralmente, para o Flamengo, é bom estar ligado a ter em campo um jogador que está com esse tipo de envolvimento. Assim como eu achava a mesma coisa na seleção brasileira, porque a seleção brasileira estava convocando o Paquetá e o Luiz Henrique, e o próprio Bruno Henrique tinha essa suspeita sobre eles. Mas normalmente você escolhe jogadores. Então eu acho que o Flamengo é uma questão de para defender, né, a sua imagem. Quando esses clubes lá atrás afastaram os jogadores, pensaram também nesse sentido. Então o jogador com história dentro do clube, o Flamengo tem que respeitar a presunção de inocência, mas é uma questão que está ligada à imagem do clube. O clube, como diz a nota a respeito do fair play, né? Prioriza aí o fair play. Ele considera o fato de que as provas não são provas muito robustas. Olhando tudo e tendo acesso a esses documentos, precisa analisar isso quando decidir a permanência ou não do Bruno Henrique nos próximos jogos. O que você acha aí dessa permanência do BH para os próximos partidos? Deve ser afastado? Coloca a sua opinião nos comentários, se inscreva, acione o sino, deixa o like e até o próximo vídeo.